Olá! Você sabia que um diabético pode ter mais riscos de certas emergências médicas do que a população em geral? Por isso que é importante, se você tem diabetes ou pré-diabetes, conhecer os sinais e sintomas dessas 8 emergências médicas para poder agir rapidamente e evitar algo mais sério. O perigo é que o diabetes é, na maioria das vezes, uma doença silenciosa. Tanto que 4 em cada 10 brasileiros com diabetes nem mesmo sabem que tem a doença. E ainda por cima, no Brasil, existem 40 milhões de pré-diabéticos e desses 25% vão se tornar diabéticos em 5 anos se não se cuidarem e não mudarem seu estilo de vida. Nesse vídeo, eu vou falar dos sinais e sintomas mais perigosos em diabéticos ou pré-diabéticos e das 8 emergências médicas relacionadas ao diabetes, para você conhecer e, se necessário, responder prontamente o que pode salvar vidas. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder as notificações. E espalhe esse vídeo para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos e familiares, porque essas informações sobre diabetes são importantes para a comunidade no geral e ajudam muito. Então compartilhe e me conte, você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem sintomas? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais são as 8 emergências médicas associadas com diabetes ou pré-diabetes que você deve estar atento? As últimas 3 são as mais importantes, então fica até o fim. 8ª emergência, descolamento de retina. Ah, mas descolamento de retina é uma emergência? Sim, já que a pessoa corre o risco de perder a visão para sempre. O descolamento de retina é a separação da retina, que é a camada de tecido que reveste o olho e é sensível à luz, das células atrás dela. E qual a associação de diabetes com descolamento de retina? Quando a glicose está descompensada, a retina recebe menos sangue e nutrição, porque os níveis de glicose elevada danificam os pequenos vasos sanguíneos dentro da retina. E o que vai acontecer? Mais vasos sanguíneos vão se formar e podem sangrar e formar cicatrizes. E à medida que o tecido cicatricial se contrai, pode causar descolamento de retina. Tanto que a retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo. E não são só aquelas pessoas que têm diabetes há muito tempo que podem ter sangramentos retinianos. Até mesmo diabetes gestacional pode aumentar o risco. Por isso que o ideal é que o diabético e pré-diabético sempre acompanhe com o oftalmologista para não levar nenhum susto. Quais sintomas de descolamento de retina? Visão embaçada, sombra na visão, que pode ser no centro ou mesmo na periferia, dependendo da região da retina que foi afetada, flashes luminosos, moscas volantes, que são a sensação de insetos voando na sua visão. Claro, qualquer sintoma desses, você tem que correr ao pronto-socorro. 7ª emergência, hipoglicemia severa. A hipoglicemia ocorre quando os níveis de açúcar do seu sangue estão muito baixos, geralmente abaixo de 70 mg por decilitro. E olha só que importante, a hipoglicemia frita os seus neurônios. Sem tratamento, pode levar a convulsões e até morte. E é uma emergência médica. E quais os sintomas da hipoglicemia? A hipoglicemia pode deixar o paciente confuso, com tontura, com náuseas, mais agressivo, com suor generalizado. Você pode ficar trêmulo, com batimentos cardíacos acelerados, formigamento na boca, dor de cabeça, convulsões e até coma. E como tratar? Se a pessoa estiver consciente, dê um suco doce para ela beber, uma bala para mastigar, um chocolate. E se ela não conseguir comer, pode colocar um pouco de mel ou xarope dentro da bochecha. Mas se ela estiver inconsciente, você não vai colocar nada na boca dela, porque ela pode broncoaspirar. Você vai levar ela correndo ao hospital. Recentemente eu atendi um paciente que eu tive certeza que estava tendo um derrame. Estava com a fala empastada, desvio de rima, ou seja, a boca estava torta, fraqueza de um dos lados. Estava quase levando ele para a tomografia quando fiz a glicemia capilar, estava 32 mg por decilitro. Rapidamente corrigimos a hipoglicemia e todos os sintomas desapareceram como mágica. Então é fácil corrigir a hipoglicemia, desde que a pessoa reconheça os sintomas. E como gancho, a minha 6ª emergência é derrame. Pessoas com diabetes têm um risco de 1,5 vezes maior de derrame que pessoas sem diabetes. Segundo a American Heart Association, 16% de diabéticos com mais de 65 anos morrem de derrame. E quais os sintomas de derrame? Dormência ou fraqueza em um dos lados do corpo ou do rosto, dor de cabeça, dificuldade de coordenação ou equilíbrio, ou de caminhar, confusão mental, dificuldade na visão, problemas de fala, desvio de rima. E se não for hipoglicemia, porque a primeira coisa que devemos ver é sempre a glicose dessa pessoa. Se estiver normal ou alta, provavelmente é um derrame. Pensando em derrame, lembre-se da palavra SAMU.
o S de sorriso, peço para a pessoa sorrir e olho para a boca dela. A boca está torta, um lado não sorri ou a metade do rosto fica caído, tem algo errado. O A de abraço, peço para a pessoa te dar um abraço ou levantar os dois braços. Um deles está fraco, ela não consegue levantar. O M é de música, peça para a pessoa cantar uma música ou repetir uma frase simples. A fala é embolada ou estranha. O U é de urgência, tempo é cérebro. Cada minuto que passa vai destruindo os neurônios. Então pega um carro, chame um táxi, peça um Uber ou chame o SAMU para chegar no hospital o mais rápido possível. Quinta emergência, infecções graves, sepse. O diabetes afeta o sistema imunológico, aumentando o risco de uma infecção. E uma infecção pode complicar com mais facilidade, tornando-se possivelmente fatal. Infecções comuns de diabéticos são infecções urinárias, que podem se espalhar para os rins, doença gengival, infecções de ouvido, respiratórias, incluindo pneumonia, infecções digestivas, como diarreias, e mesmo pele. Qualquer infecçãozinha tem o potencial de espalhar para os tecidos mais profundos, levando a sepse, que é uma infecção generalizada e potencialmente fatal. E aqui eu tenho que falar sobre pé diabético, que é uma causa comum de amputação. O diabetes destrói os nervos, prejudica a cicatrização dos tecidos, piora a circulação de sangue, enfraquece o sistema imunológico. Tudo isso em conjunto forma uma tempestade perfeita. No pé diabético, qualquer lesãozinha no pé pode levar a complicações sérias como úlceras, culminando em amputação parcial ou total do membro atingido. Por isso que o diabético deve ter muito cuidado com os pés. As unhas devem ser bem aparadas, tem que usar sapatos confortáveis, que não apertem, e sempre devem olhar os pés, fazerem inspeção periódica à procura de micose ou pequenas infecções ou feridas. Voltando para os sintomas de sepse, quais devemos ficar atentos? Lembre-se da palavra TIM, o T de temperatura. Pode ser mais alta, febre acima de 37,8 ou mais baixa, hipotermia, abaixo de 35 graus. O I de infecção, tem ferida, tem pus, tem vermelhidão, tem dor, tem inchaço em qualquer parte do corpo, pode ser até dentário. Ou como vimos no pé, ou fez uma cirurgia recente. O M é de declínio mental. A pessoa pode ficar sonolenta, confusa, torporosa, quer dormir mais, ficar abatida. E o E de exame. Pressão baixa, sistólica menor que 10, frequência cardíaca alta, maior que 100 e frequência respiratória alta, respira demais, mais que 20 vezes por minuto. Esses são os sinais de que pode estar tendo uma infecção mais grave. E essa pessoa deve ser levada imediatamente ao hospital para ser tratada corretamente. Quarta emergência, perda da função renal. O diabetes é a principal causa de doença renal terminal no mundo. Nos Estados Unidos, 1 em cada 3 diabéticos tem algum grau de comprometimento renal. Veja que importante. Com o tempo, o excesso de açúcar no sangue danifica o sistema de filtragem dos rins. Por isso, se você tem diabetes, deve deixar a glicose sob controle, evitar anti-inflamatórios, infecções urinárias, correr do contraste iodado e tudo aquilo que pode lesar seus rins. Se você não ligar, seus rins podem começar a ter problemas e progredir para insuficiência renal terminal, onde as opções são diálise ou transplante do rim. E quais os sintomas que você deve ficar atento? Mudança na urina. A urina pode espumar, indicando proteinúria. Pode começar a urinar de mais ou de menos. Pode ter espasmos musculares e câimbras. Inchaço nos pés, tornozelos e pernas, mas também no rosto, ao redor dos olhos ficam empapuçados. A sua pressão sai do controle. Náuseas e vômitos, perda de apetite, fadiga, fraqueza, insônia, tudo isso porque as toxinas se acumulam no seu corpo. Pele seca e coceira. E agora, vamos para o top 3. Terceira emergência, infarto. Sabia que as pessoas com diabetes correm 2 vezes mais risco de infarto que a população em geral? E as doenças cardiovasculares são responsáveis por 80% dos óbitos dos portadores de diabetes. Por quê? Com a glicemia alta, o colesterol fica mais agressivo, pequeno e denso, formando placas mais rapidamente nas artérias coronárias. Além disso, as artérias ficam finas e doentes, e os diabéticos têm maior risco de coágulos e tromboses. E presta atenção, os sintomas de infarto no diabético podem ser diferentes daquelas pessoas sem diabetes. Não ter aqueles sintomas clássicos de dor no peito tipo aperto, irradiado para o braço esquerdo, porque o diabetes ataca os nervos, fazendo com que o diabético sinta menos dor.
Muitas vezes o infarto diabético é silencioso ou mesmo mascarado. Uma dor de estômago, uma falta de ar repentina, uma sudorese, tontura. Se você está se sentindo mal, com uma falta de ar sem explicação, suando frio sem hipoglicemia, um embrulho no estômago, náuseas e vômitos, ou melhor, desmaiou, procure um pronto-socorro para garantir que você não esteja infartando. Segunda emergência médica, cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética é mais comum em diabetes tipo 1, aquela que o pâncreas não consegue fabricar a insulina. E é muito perigosa e pode levar à morte. A cetoacidose é uma complicação aguda de instalação rápida, poucas horas ou dias, e associada a condições estressantes, aquela criança ou adulto jovem que vai fazer uma prova, que pegou uma infecção. A soma da falta de insulina e o aumento de glicose leva ao acúmulo de cetonas. Eu já vi muitos casos de crianças que não sabiam que eram diabéticas abrirem a diabetes com a cetoacidose. Quais os sintomas da cetoacidose diabética? Dor de barriga, que às vezes pode ser intensa, o médico pode até pensar em apendicite, muita náusea, vômito, a criança desidrata, fica com uma fraqueza exagerada, não consegue comer, tem falta de ar, respiração fica rápida. Uma coisa característica é aquele hálito de fruta estragada, maçã podre, o hálito cetônico. E claro, essa pessoa pode ficar confusa, irritada, desmaiar. A cetoacidose é uma emergência. Leve a pessoa para o hospital o quanto antes. Não espere, não dá para dar chazinho, tem que ir para o hospital. E número 1, estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é o coma hiperosmolar. Também por causa da glicose estar muito alta, mas diferentemente da cetoacidose diabética, são pacientes mais velhos, geralmente acima dos 40 anos, e a instalação é devagar, progressiva, ou seja, vários dias. Também pode ser por causa de uma infecção ou estresse, mas é mais comum aquelas pessoas que param os remédios para diabetes porque faltou dinheiro, esqueceu de pegar no posto ou achou que estava curado. E também alguns remédios, como corticoides e até diuréticos, podem piorar o estado hiperosmolar. E quais os sintomas? Desidratação extrema, confusão mental e às vezes a glicemia está muito alta. Já vi pacientes que passaram de 800 mg por decilitro. E nesse caso você também deve levar o paciente para o hospital o quanto antes. Lá vai ser hidratado com soro, vai tomar insulina na veia, vai ficar internado até sua glicose retornar ao normal. E importante, diabetes é a 9ª causa de morte no mundo. E o mundo está ficando cada vez mais diabético. Nos últimos 2-3 anos houve um salto em mais de 70 milhões de diabéticos novos, principalmente devido à pandemia, estresse, falta de atividade física, dieta inadequada e obesidade. Hoje existem mais de 530 milhões de adultos com diabetes no mundo. Em 1980 eram 108 milhões. Temos que mudar esses números através de informação. Distribui esse vídeo os outros. É importante reconhecer as emergências diabéticas, mas também através de mudanças na nossa atitude, melhorando hábitos e estilo de vida. Se você descobriu que tem pré-diabetes, melhore suas escolhas alimentares, se movimente mais, não fique parado. E se você tiver diabetes tipo 2, trate direito, ouça seu médico, se cuide, faça a sua parte e tente ajudar os outros. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou dar 2 recomendações: os sintomas iniciais de diabetes e meu vídeo como reverter a gordura no fígado. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!